Você já viu alguém perceber que era o vilão da própria história? Meu colega de quarto, Jake, achava que estava sendo prestativo, e toda vez que eu levava uma garota para casa, ele dava um jeito de, acidentalmente, mencionar histórias constrangedoras sobre mim, como a vez que chorei assistindo Toy Story 3, ou como ainda durmo com uma luz noturna acesa, só pra manter a real, mano. Ele ria depois que elas iam embora mais cedo. Ele comia minha comida etiquetada e me comprava salgadinhos de posto de gasolina como pagamento, mas usava meu shampoo caro e o substituía por um de loja de R$1, pegava meu carro emprestado e o devolvia com o tanque vazio. Somos colegas de quarto, tudo é compartilhado, certo? A pior parte era como ele convidava pessoas para casa sem me avisar. Eu chegava do trabalho e encontrava estranhos na minha sala de estar, comendo minha comida, usando minha Netflix. Quando eu perguntava ao Jake sobre isso, ele dava de ombros. Eles são gente boa, e você deveria socializar mais em vez de se esconder no seu quarto. Ele colocava música no talo às 2 da manhã, quando eu tinha que acordar cedo para trabalhar, e depois se fingia de confuso quando eu reclamava. Cara, é sexta-noite, curte um pouco, mas isso acontecia durante a semana também. Jake usava meu notebook sem pedir, baixando softwares suspeitos que deixavam tudo lento, e quando pegou um vírus, ele me culpou por clicar em links estranhos. Eu ficava quieto porque o aluguel era barato e eu não tinha como morar sozinho. Além disso, Jake tinha um jeito de me fazer sentir que eu estava exagerando em tudo. Por que você está sempre tão estressado? Ele dizia. São só coisas, cara. Mas no mês passado, Jake começou a namorar minha colega de trabalho, Sarah, e ela vinha aqui constantemente, e de repente, meu próprio apartamento parecia o espaço deles. Eles cozinhavam refeições elaboradas usando todos os meus mantimentos, e depois deixavam a louça para mim. Sarah começou a deixar suas coisas por toda parte, maquiagem na bancada do banheiro, roupas na lavanderia, sapatos perto da porta. Parecia que ela estava lentamente se mudando sem contribuir com o aluguel. Uma noite, cheguei em casa e os encontrei usando minhas facas de cozinha caras para abrir pacotes. As lâminas estavam lascadas. Relaxa, disse Jake quando apontei o problema. São só facas. Eu disse, são facas de $60. Ele disse, então talvez não compre coisas tão chiques se você vai ser esquisito sobre as pessoas usarem. Sarah deu uma risadinha, e ambos olharam para mim como se eu fosse o problema. Certa noite, ouvi-os conversando na cozinha. Por que o Marcos é tão esquisito com tudo? Perguntou Sarah. Ele é só um certinho, respondeu Jake. Provavelmente com ciúmes porque eu estou dormindo com alguém, e ele não. O cara está solteiro há uns 2 anos. Os dois riram. Meu estômago se revirou. Talvez você devesse encontrar um novo colega de quarto, sugeriu Sarah. Que nada, ele paga metade do aluguel e faz a maior parte da limpeza. Além disso, ele tem aquele emprego bom, então pode comprar as coisas legais que eu posso usar. É perfeito. Sarah riu. Você é terrível. E ele se juntou a ela e perguntou, o quê? Estou apenas sendo esperto. Por que pagar o aluguel inteiro quando o Marcos está basicamente bancando meu estilo de vida? Foi quando a ficha caiu. Eu não era o colega de quarto dele. Eu era seu caixa eletrônico e serviço de limpeza pessoal. Na manhã seguinte, comecei a procurar um apartamento e em uma semana encontrei um estúdio do outro lado da cidade. Pequeno, mas era meu. Eu disse a Jake que me mudaria em 2 semanas e ele ficou pálido. Espera, o quê? Você não pode simplesmente me abandonar. Não consigo pagar este lugar sozinho. Eu disse, se vira, arrumando minhas coisas. Qual é? Não seja dramático. Eu estava só brincando. Você sabe que eu não quis dizer aquilo. Eu disse, você quis dizer cada palavra. Jake tentou de tudo. Ofereceu dividir as contas de forma diferente. Prometeu comprar sua própria comida e até disse que Sarah poderia visitar menos, mas pra mim já era. Ele disse, eu vou mudar, cara. Vou ser melhor. Eu respondi, você teve 2 anos para ser melhor. Sarah terminou com ele 3 dias depois. Aparentemente, ela perguntou aos meus outros colegas de trabalho sobre Jake durante um happy hour da empresa e eles lhe disseram exatamente que tipo de pessoa ele era e como ele reclamava dela constantemente, a chamava de grudenta e brincava sobre trocá-la por alguém melhor. Espera, ele fala de mim assim? Ela perguntou a minha amiga Lisa. O tempo todo, mas achávamos que você sabia. Jake me ligou chorando depois que ela o dispensou. A Sarah me deixou, ela disse que eu sou tóxico. Isso é tudo culpa sua por virar as pessoas contra mim. Eu respondi, eu nunca disse uma palavra para a Sarah. Ele perguntou, então por que ela foi embora? E eu disse, talvez porque você seja tóxico, Jake. Ele me implorou para voltar, prometendo que mudaria, que perder Sarah o fez perceber que precisava ser melhor, mas eu já estava instalado no meu novo lugar. Meu estúdio é minúsculo, mas silencioso. Ninguém come minha comida ou deixa a louça na pia. Ninguém traz estranhos à meia-noite. Ninguém conta histórias constrangedoras sobre mim para minhas pretendentes. Jake me mandou uma mensagem na semana passada dizendo que teve que voltar a morar com os pais porque não conseguiu encontrar ninguém disposto a dividir o aluguel com ele. Seus stories no Instagram o mostram sozinho em seu quarto de infância, postando citações motivacionais sobre aprender com os erros. Mas ontem eu o vi em uma cafeteria com um cara que parecia um potencial novo colega de quarto. Observei Jake ligar o charme, agindo como o amigo perfeito e atencioso. Algumas pessoas nunca aprendem de verdade e elas apenas ficam melhores em esconder quem realmente são. Às vezes, as pessoas não percebem que são tóxicas até que suas vítimas parem de permitir seu comportamento e às vezes essa percepção é apenas uma encenação.